Salve, Luiz, tudo bem, cara? E aí, Ed, tudo bom, meu caro? Beleza? Tudo jóia. Muito bom. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em estar aqui. A ideia, jogando super claro, é que isso aqui realmente vire um bate-papo e que eu entenda até onde você teve, de fato, um baita de um valor agregado, uma baita de uma transformação ao entrar na minha turma. Então, eu queria começar, inclusive, querendo saber um pouquinho do seu contexto antes de entrar para a turma. Como é que você estava? Como é que era o seu lifestyle? Como é que era a sua alimentação? Em poucas palavras, me dá uma geral. Cara, Poxa, legal, viu? Legal participar disso aí, ter oportunidade de falar um pouquinho, porque eu achava que eu era saudável, cara. E, na verdade, eu tinha uma empresa de alimentos saudáveis, né? Então, não sei se automaticamente eu já me considerava saudável por esse motivo, mas eu tinha a convicção de que eu era saudável. Nunca tive um corpo muito fora da curva. Aliás, se eu for voltar à história, puxar o fio um pouco mais atrás, aí sim, aí a gente vai passar por períodos de sanfona, de ganho de peso, do meu apelido, que até hoje ser batata, porque eu fui gordo por muitos anos e por aí vai. Mas pouco antes de entrar para a turma, a dor que eu sentia era mais ou menos de não ter certeza. Eu achava que eu era saudável, mas alguma pulguinha me incomodava, porque eu acompanhava você pelas redes sociais, o que você, no seu conteúdo e tal. Alguma coisinha me falava que ainda tinha coisa para aprender. Era mais ou menos isso. E que talvez eu pudesse aplicar isso na minha empresa de alimentos saudáveis. Bacana, cara, bacana. E quando a gente fala de saudável, cada um tem um conceito, né? Que é saudável para você é uma coisa, para mim pode ser outra completamente diferente. Me define um pouquinho o que para você é ser saudável. Legal. Quer dizer, para você falar, puta, eu hoje estou bem pra caramba, eu estou me sentindo saudável. Esse se sentir saudável é o quê? É descansado, é produtivo, é com ausência de doença, enfim, me dá a sua definição disso. Bom, se você me fizesse essa pergunta alguns anos atrás, quando eu era mais novo, mais garotão, ser saudável para mim era estar com o shape impecável, era estar em forma, estar magro, estar o mais bonito, sarado possível. Hoje o conceito é completamente diferente, completamente diferente. Hoje eu faço muita questão de dormir bem e atravessar o dia bem, com disposição e com energia. Ter o intestino regulado, conseguir ir ao banheiro todos os dias, sem ter o menor problema para esse tipo de função. E em último lugar, talvez, ou não tão lá atrás, estar magro. Só que essa questão, graças a Deus, eu já resolvi. Eu já estou com peso controlado há mais de 10 anos, às vezes um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas nunca longe de mais disso. Então, hoje, para mim, o maior sinônimo de ser saudável é dormir bem, ter disposição para atravessar o dia, intestino regulado. Essas três coisas são sinônimo de me sentir saudável hoje. Perfeito. Então, a transformação que você esperava seria te deixar, te levar para um lugar onde você estivesse confortável e é, se sentindo bem e só com desfechos positivos, ou majoritariamente com desfechos positivos, nessas três áreas que você comentou. E como é que você classificaria a sua participação comigo com relação a isso? Você falou, inclusive, de sono. Sono não está diretamente, não é o core do curso, embora a gente fale de sono também, mas o quanto isso melhorou para você? Pergunta sempre, como tudo que eu vou te perguntar, muito sincero, muito transparente. Não, de fato, sem dúvida nenhuma, totalmente sincero. É, tudo que eu aprendi no curso eu procurei aplicar. Tudo, 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 tudo. Tem alguma coisa que eu apliquei a mais, outra coisa que eu apliquei a menos, mas de fato a somatória do conhecimento, eu acho que me trouxe exatamente essa percepção de ser saudável que ainda estava faltando para mim. Como eu disse, eu já não precisava mais emagrecer, essa era a minha realidade, estava com peso controlado, doença, graças a Deus eu nunca fui uma pessoa que adoecesse fácil, tinha uma imunidade legal, mas ainda faltava isso e, cara, esses últimos ajustes da alimentação que eu aprendi com você, é como se tivesse, agora sim, agora
deu para chegar lá. Agora eu acho que eu tirei nota 10, agora eu sou saudável. Cara, durmo super bem, acordar bem é um negócio que é transformador. Era um pouco difícil para mim acordar, sabe, com aquela sensação de cansaço, atravessar o dia empurrado. Eu tinha isso constantemente, quase todos os dias. E com ajuste de alimentação, com o que eu aprendi com você, cara, é incrível, até um pouco surpreendente de dizer, porque realmente solucionou. Tinha aquela questão também, como eu disse, de intestino, às vezes eu ia no banheiro, às vezes não ia, muitas vezes ia com dificuldade, né, as fezes secas e tal. Acabou também esse problema, regular, parece um reloginho, dá uma paz tão gostosa, um negócio tão bom, cara, é tão bom você não ter mais que preocupar com esse tipo de problema, que você tá com a saúde zerada, poxa, é muito legal. E Legal. eu tenho certeza, eu atribuo isso ao que eu aprendi com você, porque antes não era assim, né? A partir do momento que eu fiz o curso, aprendi o que você ensina e coloquei em prática um monte de coisa que você fala lá, é nítido que foi o curso que fez isso, de verdade. Não estou puxando saco, não estou puxando sardinha, estou falando numa boa que hoje eu zerei a saúde, muito provavelmente, ou melhor, com certeza, por causa dos conhecimentos que eu tive com você. Que bom. Luiz, entrei. A gente estava tendo um problema de sinal, então vai ficar editado aqui depois no vídeo final, mas me deu um probleminha de sinal lá fora. Bom, enfim, mas eu estava agradecendo a sua transparência, a sua generosidade na sua resposta. Fico super feliz, duplamente, pelo curso em si e por saber que justamente é isso, ajustando a alimentação em algumas outras coisas na sua rotina, você ajusta todo o resto. Você comendo bem, você vai dormir melhor e vice-versa também, né? Você deve ter percebido que quando você dorme bem, você tem muito mais controle da sua fome, da sua compulsão, porque você entra numa situação hormonal equilibrada. E hormônio, cara, faz a gente bagunça tudo. Bagunça o nosso humor, bagunça a nossa fome, bagunça o nosso sono. Então, um equilibra o outro. Muito bacana. E algum tem que começar de algum lugar, né? Então, E aí acaba que é um pouco contraintuitivo, né? Você fica falando assim, o que eu preciso fazer para dormir? Como se fosse alguma coisa ali perto do sono, antes é, do sono, depois do sono. Não, cara, é um negócio mais holístico. Você precisa melhorar toda a sua alimentação e naturalmente você vai dormir melhor e vai acordar mais revigorado. Eu não tinha essa visão ainda. Eu achava que que tinha um hackzinho ali para poder resolver uma cápsulazinha ou tirar uma luz do ar-condicionado e que realmente afeta, né? Hoje a gente sabe. Mas não, de fato, o que eu tinha que resolver era algumas falhas na alimentação. maravilha. Uma outra coisa, você já teve alguma consulta com nutricionista ou nutrólogo nesse caso, tanto faz? Você já teve, já, N. já, já investiu uma grana, já tempo, e enfim, e depois, obviamente, as lições de casa, que geralmente envolvem um controle muito rigoroso do que você come, da hora que você come, enfim, com uma baita de uma atenção geralmente focada em caloria. Então, você já teve isso? Ed, incontáveis consultas e nutricionistas. Se eu fosse tentar lembrar aqui, sem fazer muita força, uns 10 profissionais diferentes eu já Caramba! devo ter passado. Juro. Eu era o cara da marmitinha, que ia para um sítio no final de semana e levava 10 refeições na marmita pesadas. Tá, Tudo já, o arroz com atum, com frango, com a batata doce. Eu era paranoico nesse nível. caramba. Nesse nível. Trouxe Legal. resultado? Trouxe. Mas era uma merda, desculpa a expressão. Cara, me privou de um monte de coisa. Era horrível. E assim, e era justamente na época que eu tava gordinho, que eu tava precisando emagrecer. Eu achava realmente que se eu não fizesse aquilo ali, eu nunca ia deixar de ser gordinho. Uhum, Nunca. uhum. E hoje eu tô correndo de seguir dieta, eu como o que eu quiser, na hora que eu quiser, no lugar que eu quiser, e continuo com o mesmo peso. Então, assim, passei por maus bocados, cara. Eu tive que seguir muita dieta ruim, restritiva, com 1 trilhão de suplemento desnecessário. Tinha umas que era só a base de batata doce e frango, não podia comer mais nada, mais nada. É, Enfim, cara, e tudo de ruim que tinha para experimentar, eu acho que eu experimentei. é interessante você falou isso, porque geralmente quando você tem um programa alimentar do nutricionista, claro, em geral, não é sempre, mas em geral vai para comida de verdade, mas por alguma razão são comidas insossas. Eu não sei por que existe isso, né, cara? A comida pode ser tão gostosa. E quando você fala que comia o que você queria, é porque você, na verdade, entende, consegue separar o que é comida de verdade
o que é comida industrializada, ultraprocessada, hiperpalatável, etc. Então, quando você fica no primeiro grupo, você não tem que se preocupar com o que você come, ou com o quanto você come. O quanto vai se ajustar naturalmente, porque você já está comendo comida que é feita para deixar o seu equilíbrio, os seus mecanismos de quando você está com fome ou está saciado, funcionando bem, funcionando em harmonia. Então, E isso foi uma frase que você falou em um determinado momento das aulas que me marcou demais. Fala assim, cara, não preocupa com tanto que você vai comer. Você está comendo comida de verdade? Pode comer que o seu corpo vai se autorregular. Uma hora você vai... Respeite a sua saciedade. Eu acho que você usou esses termos. Respeite a sua saciedade. Isso é importante. E aí você pode comer despreocupado. E aí, cara, eu lembro, automaticamente me vem na cabeça o exemplo de churrascaria, né? Que a gente vai pra churrascaria e senta o pau na carne. Pau, 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 pau. Falei assim, não é possível que isso aqui não vai me engordar. Cara, não, porque você vai entrar numa saciedade e você vai ficar muito tempo até a próxima refeição. é isso. Isso é autorregulável e tal. Eu falei, caralho, eu sempre ia pra churrascaria morrendo de medo, cara, que, meu Deus. Não é o que você está comendo naquela hora, é o que aquilo, o que e quanto. É o que aquele quanto e aquele o que você está comendo vai repercutir no seu dia inteiro. Então, de repente, você vai fazer uma refeição com um baita no exagero, mas qual é a consequência daquilo? No caso de uma churrascaria, cara, para quem está um pouquinho acostumado com jejum intermitente, depois de uma churrascaria dessa, cara, fica fácil, sem fazer esforço, 24 horas sem comer. O cara está alimentado. E aí, quando você considera aquela quantidade no total do dia, você está potencialmente até numa dieta hipocalórica. E com um detalhe, a proteína que você comeu, além de ser mais saciante, mas beleza, ela, 30% da caloria dela já vai na própria digestão. A proteína tem um gasto intrínseco. Perdão. O churrasco, a carne, tem um gasto, a proteína, na verdade, tem um gasto intrínseco de caloria muito grande, de mais ou menos um terço das suas calorias. Então, é muito interessante isso. Exato, Maravilha, exato. maravilha. Bom, então, eu ia fazer uma segunda pergunta, mas ela já está respondida, que é se você, justamente, por um lado, teve 1.000 tentativas, efeito sanfona, que você já falou que teve, gastou uma baita grana em vários nutricionistas. O outro lado, obviamente, pô, e que liberdade você teve depois do curso, depois de pegar um método, concatenar, ligar os pontos, fazer do começo ao fim, e o quanto que isso te deu liberdade, você já me comentou aqui, em outras Uhum. palavras, então fico feliz. Mas só complementando, se você me permite, Claro. porque apesar de não fazer dieta de tradicionais, né, vamos chamar assim, há muito tempo, eu ainda tinha muito medo de alguns alimentos, muito medo. Eu só tomava leite, iogurte desnatado, queijo o mais branco possível e carne vermelha, final de semana, no máximo uma ali no meio da semana para matar a vontade. Morria de medo, cara, morria de medo. Era a situação antes de entender o processo, entender todo o conhecimento, era mais ou menos essa. Mesmo livre de dieta, de seguir, de pesar a coisa na balança, eu ainda tinha alguns certos medos, né? E hoje já não tem mais. Muito bom. O sistema é feito para te deixar assim, né? E o que você comentou que tinha medo, independente, a pessoa pode ser até vegetariana, vegana, mas basicamente o mundo, o sistema, ele é feito para enaltecer o que vem da indústria e diminuir o que vem da natureza. E todos os alimentos que você falou que tinha medo ou que consumia de uma forma, enfim, mais restrita, né? E de certa forma antinatural. Se você vai para os laticínios magros, não é a forma natural dele, né? Você pegou um macronutriente super importante que é mais calórico do que os outros, porque a gordura tem mais caloria, mas ela vai te dar mais saciedade também. Então, você está pegando esse macronutriente, está excluindo com a falsa impressão de que, e é um pouco do que a gente falou agora há pouco, né? De que a caloria que você está deixando de comer naquele momento vai fazer uma baita diferença no dia. Vai fazer diferença naquele momento, mas você vai ter fome muito antes. E talvez você coma mais antes, porque você tirou a gordura, mas você concentrou os carboidratos, por exemplo. Então, bacana, bacana, legal. E a gente costuma pensar em dieta, principalmente focando, né, pegando um gancho do que a gente está falando, justamente nas calorias. E
considerando esse lance de balanço calórico, foco em caloria, foco no quanto você come, em vez do que você come, você considera que você entende a verdade por trás dos alimentos e que isso te ajudou a ser saudável sem depender de dieta, nessa concepção de dieta com foco em caloria? Total. Eu 100% de certeza, hoje eu entendo todo e qualquer segredo, mistério que tenha por trás dos alimentos, e sou a prova viva de que dá para ser saudável sem ficar dependendo de dieta, sem dúvida nenhuma. Show de bola. E os vários pontos que você aprendeu comigo, você seguiu sozinho ou você conseguiu trazer a família junto? Não, bom, todo mundo. É legal isso, você ter perguntado isso, porque a gente fica tão animado, extasiado em aprender sobre alimentação, principalmente eu que já gostava, sempre gostei do tema de alimentação saudável. Quando a gente vai aprendendo coisa nova, a gente não consegue guardar isso, não. A gente automaticamente quer extrapolar e quer passar aquilo para o maior número de pessoas. Aí eu passo para minha mãe, para minha irmã, para minha esposa. Minha esposa, na verdade, coitada, ela sofre, porque ela é obrigada a ler todos os rótulos, ela também, ó, para com esse negócio de iogurte desnatado, isso é bobagem, não precisa ter medo de manteiga, enfim, todos aqueles mitos idiotas e horríveis e ultrapassados a gente aprende, eu coloco todo mundo para fazer junto, todo mundo. Até porque, Ed, se você está num ambiente fazendo um negócio sozinho, é muito mais difícil, né? É muito mais difícil de implementar, muito mais difícil de seguir, seja lá o que for. Se você quer implementar o hábito de leitura e só você na sua casa lê e o resto de todo mundo está assistindo Netflix no último volume, vai ser muito difícil. É a mesma coisa para seguir uma determinada linha de alimentação. Então, trouxe todo mundo junto e está todo mundo mergulhado e o benefício acaba, né, sendo coletivo, não fica só para mim, um conhecimento que eu adquiro, eu levo para outras pessoas, é gostoso levar isso para outras pessoas, é gostoso replicar a informação, ensinar, ver que você também pode estar fazendo um pouquinho bem na vida de outra pessoa, é muito legal. Muito bom, muito bom. Precisa até tomar cuidado para não virar o chato de sempre ficar levantando a bandeira. Aliás, uma lição que eu aprendi, eu não aprendi rápido, demorei um pouco para aprender, e eu consigo fazer isso hoje de verdade, acredite em mim, é assim, julgamento zero. Quando você recebe lá os mandamentos, né? Quando você tem a cartilha de forma muito clara, cara, é muito fácil, né? As coisas ressaltam para você. Você tá olhando, puta, aquele cara tá fazendo isso, que bobagem. E quando alguém é muito próximo, a chance de você querer ser o salvador da pátria é muito grande. Então a gente tem que tomar esse cuidado de, cara, não julgar, não julgar. De repente eu estou na casa da minha irmã, tem uma sacola do McDonald's lá. A minha irmã, ela segue 90% do que eu falo, mas em 10% ela erra feio, e tudo bem. De repente ela chega com umas porcarias para os filhos dela, ela sabe o que eu acho, e tudo bem. Já houve a época que eu apontava o dedo, hoje, de forma alguma, até porque a gente tem que manter a leveza. E com leveza, aliás, uma coisa também, com leveza a gente transforma muito mais do que na porrada, mas muito mais, infinitamente mais. Olha só, não, eu concordo nunca, nossa, eu concordo 200%. Olha só um caso real daqui de casa. A minha mãe, ela é diabética, ela toma Glifage, se eu não me engano, o nome do remédio, é um Sim. remédio para diabético. E eu falei com ela, mãe, vamos dar uma melhorada na alimentação, chega de ficar tomando esse remédio, vamos tentar, se não reverter o diabetes, mas pelo menos melhorar a sua situação. E aí eu não fui na porrada, que nem você está falando. Eu peguei para ela, você gosta ainda de tomar o seu café com açúcar? Tá, não vou te forçar a pingar umas gotas de adoçante não, mas isso aqui, ó, é um adoçante que é quase igual açúcar. Aí, no caso, eu ofereci para ela xilitol, eritritol, sem entrar no mérito, Claro, claro, né, mas melhor do que açúcar, com certeza são. claro. E aí ela foi, gostou. Aí eu falei, mãe, esse biscoito que a senhora está comendo, será? Tem necessidade de comer todo dia de manhã? Cortou e tal. Ela foi aceitando algumas coisas. Cara, rapidinho ela já veio começar a trazer para mim algumas melhorias que ela estava sentindo. Ah, tô começando a. Tô dormindo um pouco melhor, não tô sentindo aquele tanto de dor mais. E assim, eu fui levando para ela o conhecimento de uma maneira mais leve, porque como minha mãe já é da turma mais antiga, já passou dos 70 anos, já não aceita com tanta facilidade, eu fui de leve com ela, né? Fui trazendo as coisas de leve. Diminui um pouquinho a batata, mãe. Vamos comer um pouquinho menos de arroz, trocar por salada. Cara,
Eu acho que, quem sabe no futuro, a situação do diabetes dela pode ser completamente diferente por causa disso. É muito transformador. Eu não sei há quanto tempo ela é diabética, mas de fato, a diabetes, ela é, apesar da Associação Brasileira de Diabetes não reconhecer isso, a canadense reconhece, a australiana reconhece, a do Reino Unido reconhece, que a low carb, que é uma das coisas que eu falo no curso, o curso não é em cima da low carb, mas a low carb é uma estratégia extremamente eficiente para a reversão do diabetes. Tudo depende, você vai colocar em remissão efetiva, depende também do tempo que a pessoa é diabética e do nível da diabetes dela. Mas tem um percentual gigantesco de diabéticos que consegue colocar a doença em remissão. Uma das doenças com mais efeitos colaterais que se tem notícia, tá? Diga-se de passagem, diabetes é uma doença terrível. Meu pai é diabético. Meu pai é diabético por conta de cortisona. Meu pai tem uma doença autoimune no pulmão, o caso dele é um pouco mais complicado, mas é isso. Você realmente melhora tudo que é exame laboratorial através da alimentação e você reverte doenças e coloca em remissão. No caso do diabetes, é uma doença que você não cura, né? Você deixa ela em remissão, o que, do ponto de vista prático, é quase a mesma coisa, é que a remissão você tem um risco maior dela acontecer de novo, né? Então, basicamente é isso. Legal. E, Luiz, me conta uma coisa. Com relação às informações passadas, como é que foi a sua dificuldade ou facilidade de entendimento de tudo que eu coloquei do ponto de vista técnico? É técnico, não é técnico, é muito aplicável, é pouco aplicável. Então, assim, entendimento e aplicabilidade. Como é que você colocou, como é que você enxerga esses dois fatores, ligando isso nas informações que eu passei, da forma como eu passei? Você fala o conteúdo, se ele é um pouco complicado, muito técnico, seria mais ou menos Você não isso? tem noção nenhuma de nutrição, ou você tem média noção de nutrição? Aham. Como é que você entende essa implementação, dependendo do nível da pessoa? Faz muita diferença? Faz pouca diferença? É muito, é pouco aplicável? Como é que você vê isso? Olha, Ed, eu tinha uma pequena noção, um certo conhecimento de nutrição, não estava no zero, mas se eu tivesse, eu acho que eu tinha atravessado do mesmo jeito, entrado de um lado e saído do outro da mesma maneira, porque eu, particularmente, tentando olhar pela ótica de uma pessoa que não sabe nada, eu acho que ela aproveita o curso do mesmo jeito. Uhum. Eu compraria esse curso para minha mãe, a mesma do diabetes agora, Sei, que sei. é uma pessoa super simples, do interior, pouco estudada. Eu compraria esse curso, eu acho que ela aproveitaria da mesma forma. Super fácil, as coisas muito práticas, muita coisa para aplicar, assim, sabe? Você pega, copia, cola. Você assiste a aula e faz na sua vida no mesmo dia, se você quiser. Que Não, legal. muito light, muito fácil. Isso aí, com certeza, não é obstáculo para ninguém. Que bom, fico feliz. E falando em comprar, teve algum ponto específico que te levou a comprar o curso? Falar, puta, cara, isso aqui, meu, é uma dor absurda que eu tenho, ou foi um pouco mais num contexto geral e falar, pô, eu gosto do que esse cara fala e eu acho que a minha saúde, ela é boa, mas ela pode melhorar. Entendeu? Foi algo específico ou algo mais genérico que te levou a fazer parte do curso? Eu acho que a gente vai namorando ao longo do tempo, né? Você começa a assistir um vídeo, assistir outro, aí um negócio faz sentido, o outro faz mais ainda, você assiste mais uma coisa, e aí você já vai consumindo aquele conteúdo ali, falando, puta merda, cara, esse cara sabe muito, esse cara, eu vou aprender muita coisa aqui. Mas se tivesse uma coisinha assim que falou assim, pronto, eu preciso entrar para a turma desse cara, eu acho que foi um conteúdo que você publicou relacionado aos açúcares escondidos, que tinham uns 14, 15 tipos de açúcares que com outro nome que estavam ali escondidos nos alimentos. Eu falei, não, peraí, velho, eu preciso comprar esse curso. Não, peraí, que eu tô achando que eu tô bombando aqui de saúde, eu tô achando que eu tô indo pro outro buraco. Isso foi bem marcante, mas de fato foi uma apanhada assim de tudo que eu te acompanho de rede social, sem dúvida nenhuma, eu já estava comprado até há mais tempo antes disso. E Luiz, a gente tem 3 desafios no curso. Como é que você lidou com os desafios? Eu vou dividir essa pergunta em duas. Foi fácil para você seguir cada um dos desafios na sua ordem? E se você acha que a ordem
ajudou? Ou seja, o primeiro ajudou o segundo ajudou o terceiro. Agora é a hora que eu falo que eu não fui o melhor aluno de todos, né? Porque o do glúten eu não fiz de medo, e eu vou te explicar, eu vou chegar lá. O do low carb eu fiz. O do low carb é o primeiro, Ed? Me lembra a sequência aqui, porque já tem um tempinho. O da qualificação, né, dos alimentos, sim. O que é E tem o a verde, tabela amarelo e com as vermelho, né? cores, aquele que tem a Durante um tabela com as tempo. cores. Uhum. Tá, esse aí foi o primeiro, esse foi legal, não foi muito difícil fazer. Um pouquinho foi, porque quando a gente corta carboidrato, a gente sente aquela falta e tal. Mas foi o que deu um resultado bem significativo. Bem significativo em termos visuais mesmo, de corpo, assim, de olhar e falar, poxa, deu uma emagrecida, deu uma secada aqui, esse foi legal. O do glúten eu não fiz e eu vou te explicar por quê. E eu acho que foi uma mancada minha. Eu achava que não podia ter absolutamente nenhum trato de glúten, porque glúten tem aquela questão da contaminação cruzada, né? Se eu vou num restaurante, eu peço um prato que não tem por que ter glúten, tem chance de ter, porque o cara usou a mesma bowl ali, a mesma vasilha para misturar. Então eu achei que eu não ia conseguir fazer o do glúten, por causa desse lance de comer na rua, então não tentei. Tá, perfeito. Preciso tentar. E o do jejum é o que transformou minha vida, velho. Esse é o que eu faço toda santa semana, dia sim, dia não, às vezes 2 dias direto, mas esse é foda. Por que que eu vou falar que ele é foda? Porque eu fiz ele sem objetivo de emagrecer. Eu fiz ele com o objetivo de melhorar a performance mental, que foi depois que eu assisti a sua aula, que você tinha falado que E corpos melhora cetônicos, mesmo. corpos cetônicos abastecem o cérebro, enfim, sem querer entrar em detalhes. Eu falei, cara, eu quero experimentar um pouco dessa performance mental, vou fazer jejum. E eu fazia, achava que eu ia voltar comendo igual um dragão, né, cara? Eu falei assim, vou almoçar lá para 2 da tarde, eu Que sempre é um dos fiz. mitos, né? É um Não, dos grandes mitos do jejum. mitaço, mitaço. E eu só descobri que era mito fazendo. Eu achava, porque eu sempre corto o café da manhã quando eu vou fazer, né? Então eu janto, sei lá, umas 9 da noite e depois vou almoçar 2, 3 da tarde. Faço um Uhum. jejunzinho de um horário considerável aí. E eu achava que eu ia voltar a comer nas paredes. E não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Teve várias vezes que eu voltei assim, porra, devia ter ficado mais. Sem prejuízo nenhum. É, E a mente voando, produzindo, trabalhando forte. Cara, foi muito legal. Muito, muito legal. E quando eu vou treinar de jejum, eu sinto também que eu me sinto melhor. Os três desafios são legais. Claro, o do meio eu ainda não fiz. Mas o do jejum, para mim, Luiz, foi um negócio assim que mudou minha vida, de verdade. legal, muito bom. Ele é realmente, cara, o jejum ele é uma ferramenta maravilhosa para a saúde como um todo e para perder peso, para quem quer perder peso. Não era, você comentou no comecinho, não era um dos seus objetivos, mas você acabou perdendo também, como uma boa consequência do jejum, né? A gente fica mais no nosso equilíbrio. Se tiver peso para perder, você vai perder, caso você queira. Senão, você pode também fazer uma dieta hipercalórica naquela janela de alimentação e tudo certo. Muito bom. Cara, uma última pergunta. Como é que é essa sua ida no mercado hoje? É um pouco do que eu falei, né? Quando você recebe as informações, você quer falar para todo mundo, mostrar para todo mundo, e aí passa a ser um passatempo você ficar pegando o rótulo, um exemplo, tá? Para algumas pessoas acontece isso. Pegar rótulo e ficar olhando, falar, pô, olha isso aqui, putz, isso aqui antes eu não via, agora eu vejo. Não. E passatempo à parte, brincadeira à parte, do ponto de vista prático mesmo, de aplicação, como é que é a sua ida no supermercado, em termos de, ou prazer, ou clareza do que você, quais são as gôndolas que você deve ir, o que você deve tomar cuidado, o que você achava, de repente, que era uma coisa bacana, que, puta, hoje você não passa nem perto. Fica à vontade para responder da forma como você quiser. Eu era o cara que pegava na gôndola de saudável e meio que fechava o olho e confiava, né? Se tá escrito ali que é saudável, é light, é diet, é sem açúcar, tá tudo certo. É aqui que eu vou ser saudável. Idiota. Nossa, cara, depois que a gente abre o olho para o conhecimento, você fica extremamente mais exigente, né? Um tanto de produto que eu costumava consumir nunca mais aparecer aqui em casa. Mas assim, um tanto mesmo. Vou dar um exemplo aqui, só que é bem emblemático, aquela geleia francesa, não sei se você sabe, Sandalfort. Aquela geleia é um tesão, Ela é boa. é uma delícia. E eu consumia todo dia.
com Afinal, pão. não tem açúcar, né? Tá liberado qualquer quantidade. Tá escrito no rótulo que Só não que tem não. açúcar, tá tudo lindo. Pô, É, entupida de açúcar. E eu sempre, olha só que loucura, eu sempre desconfiei que tinha alguma coisa errada, porque o negócio era doce, era gostoso, era um prazer ali, e eu comia todos os dias, Ed. Todos os dias, e provavelmente eu ia comer aquilo pro resto da minha vida. Enfim, como ainda de vez em quando, porque é gostoso, e eu acho que a vida é assim, é equilibrada, mas concordo. totalmente diferente. E hoje eu sou muito mais exigente. Eu vou pro supermercado, cara, eu gasto um tempinho a mais, mas eu vou para casa sabendo que eu fiz as coisas certas. Isso eu acho que é o mais importante. E quem faz as compras aqui em casa sou eu. Eu que vou para o supermercado. Então eu gasto um tempinho a mais, sou exigente, olho rótulo por rótulo. Hoje em dia já sei quais que são os melhores, quais são os piores, né? Porque uma hora vai ficando automático e aí você já não perde tanto tempo mais. Claro. Mas é gostoso ir pro supermercado, é que nem você falou. É legal agora você pegar o que você aprendeu e ver ali na prática, você pegar um ruim e um bom e falar assim, caceta, olha aqui, ó, todo mundo tá caindo nisso daqui. Não, eu vou levar esse aqui. Poxa, é bem libertador, cara. É legal. Ir pro supermercado é legal. Não era tão legal, agora é. Não, e tem uma outra coisa. Você falou, por exemplo, da geleia Dalfur. Ela é muito boa, mas você consegue fazer na sua casa com uma facilidade inacreditável uma geleia tão gostosa quanto de berries que você adoça com stevia. A stevia, que eu uso na mata, que eu sempre falo abertamente deles, que é a cola orandina, não tenho nenhuma mamata com eles, eu compro normalmente deles, mas é porque ela é absolutamente pura e ela não tem nenhum retrogosto. Se você fizer uma geleia com berries e stevia, ela vai ficar tão gostosa quanto. E acabou o problema, cara. Você pode comer ela todo dia, entendeu? Está se entupindo de antioxidantes, de fibras, pouquíssimo açúcar, claro, vai estar um pouco mais concentrado, porque ela está com menos água, mas a geleia não é para você comer igual doce, você vai passar em algum lugar, né? Você vai pegar, de repente, um pão mais low carb, um pão de fermentação natural, ocasionalmente. Enfim, o que eu quero dizer é, você tem formas, várias formas, de manter no todo ou quase no todo o mesmo prazer de comer, mas aumentando a qualidade. Você aumenta a qualidade quando você aumenta o conhecimento. Total, Ed. E se você me permite um último comentário, Claro. a sessão que eu ficava mais em dúvida, que eu gastava mais tempo, era de pão. Você chega hoje em qualquer supermercado, qualquer um, literalmente, deve ter umas 10 a 15 opções de pães e todos, ou é assim, né? 100% natural, integral, 14 grãos, rico em fibras, artesanal, todos são maravilhosos, todos, todos. Fermentação natural, mas vai no Balduco, agora é fermentação natural. Baldu, Ele conta a fermentação história da natural. madre, da massa madre que veio da Itália em 1500. Meu pai, cara, meu pai. E assim, se você para hoje, vai no supermercado e para do lado dessa gôndola, que você vai ver o tanto de gente que passa pela mesma coisa. Fica ali, pega um, olha, vira e tal. Ninguém tá lendo porcaria nenhuma, tá todo mundo perdido, tentando escolher o melhor, e no final é tudo ruim, sabe? Eu falo assim, hoje eu vejo uma senhora pegando um pão, pega um, pega dois, pega três, aí ela, esse aqui 14 grãos, 100% integral, eu vou levar esse aqui. Ela, tipo assim, é como se ela tivesse, consegui escolher. E, coitada, ainda assim levou um negócio ruim para casa. Era eu há Cara, pouquíssimo tempo atrás. o meu critério de desempate há 15 anos para o pão era o que tinha mais grãos. No começo era 3, 4, não tinha, os de 15 ainda não existiam, mas cada hora era um a mais, né? Eu cheguei no 7 na época. E é o que eu comprava, era o meu critério. Cada um vai ter o seu critério de desempate quando você é completamente leigo e não sabe para onde olhar. Fala, cara, eu tenho que ter algum critério de desempate. É a beleza da embalagem, é o que tem mais grãos, é o que fala que é fermentação natural, é o que fala que é integral. Cada um vai ter o seu critério. E é isso. E, enfim, muito bom, Luiz. Cara, Legal. obrigado Oh, pelo seu tempo. obrigado eu, cara. Um prazer falar com você. Valeu Boa. demais. Aproveitar aqui para agradecer, né? Porque, cara, é um negócio que talvez as pessoas que venham a fazer o curso não enxergam o tamanho do benefício desse negócio todo. Porque, assim, o bem mais precioso que a gente tem é saúde. Sem ela, nada vai funcionar. Nada, literalmente nada. Então, é tão rico aprender de verdade o que é ser saudável, sem precisar ficar seguindo, pulando, ciclano, sem ficar caindo em pegadinha, porque todo dia tem alguém querendo te dar uma rasteira, querendo te enganar, um tanto de informação perdida e você no meio daquele negócio ali sem saber. Cara, é uma paz, e mais do que isso, é um negócio muito forte, muito transformador, e que eu queria te agradecer do fundo do coração, porque a mudança
você trouxe saúde para a nossa vida, e isso é um valor, tem um valor inestimável. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado eu, cara. Obrigado eu pela sua generosidade. E isso que você falou é muito importante. Reconhecer isso, não do ponto de vista da gratidão, que é bom também, é bom para você sentir isso, mas entender que, quando a gente fala em saúde, a gente pensa na ausência da doença. E quando você está com ausência de doença, você não valoriza tanto a saúde. É natural isso, não é normal. Que a gente, quando a gente está no meio daquele contexto, a gente não olha de fora, a gente não entende o valor daquilo. Só que, cara, a gente tem 60%, 70% das pessoas que, a partir dos 70 anos, que é muito pouco, né? A expectativa de vida no Brasil é 81, se não me engano, alguma coisa perto disso. E expectativa de vida é médio, ou seja, a chance de a gente chegar nos 90 plus é imensa. Cara, 20 anos de vida se arrastando, cheio de remédio, Alzheimer, diabetes, câncer, cara, doença, gordura no fígado, uma cacetada de doenças do estilo de vida, que são chamadas dessa forma porque elas são totalmente evitáveis e muitas delas são reversíveis com a alimentação. Então, você ter esse conhecimento não tem preço. Realmente não tem preço. E eu fico feliz demais de ver que você entende, que você valoriza, e, cara, tomara que muita gente entenda isso, independente do meu curso, mas entender o valor do conhecimento, para falar, cara, eu não preciso fazer parte desse futuro. Provavelmente, dos 4 avós das pessoas, quem foi mais longevo, pelo menos um, provavelmente 2, e possivelmente 3, tiveram algum problema mais sério de saúde que poderia ter sido evitado, né? E que libertador poder falar, cara, eu tenho certeza que o meu lifestyle não está me colocando para cá, está me colocando para a forma como era que a gente passa num curso, para a forma como eram as civilizações ancestrais, muitas das quais vivem até hoje, e vivem virtualmente isentas de doenças, como a gente fala, né, de algumas delas. Enfim, é algo realmente para brilhar o olho. E se você me permite um último comentário, eu acho que, na verdade, você traduziu melhor do que eu queria falar para encerrar. Realmente essa liberdade, essa paz e essa sensação de que você não vai ser uma das pessoas que vão sofrer com o estilo de vida por causa de alimentação. Alimento, a conclusão que eu faria, assim, se eu pudesse colocar uma frase de camiseta, né? O alimento é o remédio mais barato que existe. Perfeito. Ponto final. Perfeito. Ponto final. Aliás, bela frase. Bela frase. Vou mandar fazer uma. Vamos mudar um pouquinho, colocar um pouco de cópia aí no meio. Muito Bacana. bom, Luiz. Perfeito, cara. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, mesmo. Ed. Adorei Valeu. o papo. Postou. Vou desligar esse call muito feliz. Eu também. Brigadão. Valeu demais mais uma vez. Tudo de bom aí. Abraço. Valeu. Valeu.